Boa noite a todos. Para dar início à nossa reunião da noite, nós vamos ler do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier, Cristãos. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, Mateus 5:20. Os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto, a prece, todavia, não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam, para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais, todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traz aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que, sob a inspiração do mestre divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando um amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai de amor, aqui nos encontramos reunidos em Teu santo nome. Queremos agradecer a oportunidade bendita de aprendizado que essa casa nos oferece. Querido Mestre Jesus, ampara todos nós que aqui nos encontramos, quer encarnados, quer desencarnados, que todos que aqui estão, que vieram em busca de algo para o alívio das suas dores ou para o conhecimento das suas almas, que todos nós possamos receber as tuas vibrações de paz e de luz. Te pedimos também, pela nossa oratória da noite, que ela possa ser amparada e protegida pelos amigos desta casa. Fique conosco, fique em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Nesta noite, nós vamos refletir sobre o capítulo 2, item 1 a 3. Jesus já dizia: meu reino não é deste mundo. E aí nós vamos analisar. Será que nós já pensamos um pouco nesse reino que Jesus fala para nós? Então, no decorrer do estudo, nós vamos analisando e vamos ver que o céu e o inferno são construídos por nós mesmos. O objetivo desse tema é mostrar que a essência da vida está além da existência física. Então, tudo que nós vivemos e convivemos aqui na Terra é tudo muito transitório, porque a verdadeira essência da vida está numa vida futura e não nessa. Apesar de que a gente veio do plano espiritual, nós tivemos um planejamento de nossa existência, uma programação aqui na Terra,
mas a gente fica sempre achando que a verdadeira vida ainda é aqui na Terra. Aqui nós estamos de passagem por um período, alguns vão mais cedo do que outros, mas a verdadeira vida é a vida espiritual. Meu reino não é deste mundo. As considerações iniciais. A palavra reino evoca a ideia de rei, reinado, pessoa poderosa, senhor de muitos domínios e muitos súditos aqui na Terra, né? Em termos religiosos, o reino transforma-se em reino de Deus, que é o tema central da pregação de Jesus. Em cada passagem de Jesus, nós vamos observar que ele fala constantemente na vida futura. Ao tratarmos do meu reino não é deste mundo, tentemos mostrar a diferença entre mundo material, mundo espiritual e mundo interior. É muito importante nós fazermos a diferença entre esses três termos. O que é vida material? Essa que nós vivemos aqui na Terra, que temos que participar dela, que temos que ganhar o nosso pão de cada dia, que temos que trabalhar. O mundo espiritual é o mundo verdadeiro, para onde nós vamos e de onde nós viemos. E o mundo interior é aquilo que nós construímos durante o período em que nós vivenciamos aqui no planeta Terra. Texto evangélico. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós disseste, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. João capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Naquele momento, Pilatos achava que Jesus estava falando do reinado dele. Mas Jesus, naquela época, estava referindo a outro reinado, ao reino espiritual. E naquele momento ele não entendia dessa forma, porque nós sabemos, pela primeira revelação através de Moisés, naquela época, o povo daquela época, eles valorizavam muito a aparência, né? Com Moisés que veio Deus único, com Jesus na segunda revelação, que ele começa a falar dessa vida espiritual, dessa vida futura, porque na época de Moisés não teria condições das pessoas entenderem tudo isso, uma vez que eles tinham vários deuses, adoravam os bezerros de ouro. Então, com Jesus veio frisar claramente sobre esse reino dos céus. O cristianismo surgiu como a extensão e aperfeiçoamento da revelação dada por Deus ao povo de Israel. Então, a primeira revelação foi através de Moisés, com os 10 mandamentos, que nós sabemos através de Jesus. Se nós cumprirmos o primeiro mandamento, nós estaremos cumprindo todos os demais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós cumprirmos isso, nós estaremos cumprindo todos os demais. O núcleo da doutrina cristã é a fé no Deus revelado pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós sabemos que pela doutrina católica eles acreditam numa Trindade, o
Pai, o Filho e o Espírito Santo. O cristianismo está centrado na vida e obra de Jesus. Cristo não nos deixou nada escrito. Seus ensinamentos são anotados pelos apóstolos e passam mais tarde a constituir os evangelhos. Então nós vamos ver que Jesus não teve preocupação nenhuma de deixar nada por escrito. Tudo que tem por escrito os evangelhos é através dos seus apóstolos. Inclusive a Bíblia, nós sabemos que ela foi escrita não no único tempo, mas houve um espaço de tempo para ser escrita. Tanto é, se nós pegarmos também a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, ela vai diversificar nomenclaturas, capítulos de uma para a outra. Então nós vamos ver que Jesus trouxe a mensagem dele para nós, chamando os homens para realmente esse sentimento que ele não só pregou, mas ele vivenciou, que é o verdadeiro amor, que é a essência da vida. Nós estamos aqui na Terra com um único objetivo. O objetivo da nossa encarnação é nós sairmos daqui melhor do que aqui chegamos. É nós nos aperfeiçoarmos, é nós sermos pessoas mais amáveis, mais fraternos, mais solidários, porque nós trazemos conosco ainda muitas imperfeições. Por isso que nós estamos habitando esse planeta que ainda é considerado um planeta inferior. Nós saímos de um planeta primitivo e pulamos um degrau da escada, que é o planeta de provas e expiações, que nesse momento passa por grandes mudanças para nós subirmos mais uma escadinha e ir para o mundo de regeneração. Mas isso aí não vai ser de um dia para outro, isso aí não vai ser de um momento para outro, isso aí vai depender de cada um de nós na nossa transformação moral. E hoje nós vemos que a humanidade passa por uma crise muito grande moral, né? Nós tivemos um avanço muito grande na tecnologia, na ciência, muitas descobertas, mas o homem está perdido dentro dele mesmo. Ele ainda não encontrou a paz, ele ainda não se encontrou consigo mesmo, segundo Joana de Ângeles. Nós estamos fugindo do que nós ainda não encontramos dentro de nós mesmos. Nós vivenciamos através de conflitos, traumas, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, culpas que nós trazemos dessa vida ou de outra. Então nós ainda não nos harmonizamos o nosso interior. E hoje nós vivemos na atualidade grandes problemas de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque o homem está ansioso, ele busca no exterior o que ele tem que buscar dentro dele mesmo. Ele busca a sua felicidade em outras pessoas, ele busca a felicidade em bens materiais e ele não vai achar essa felicidade. Porque a felicidade é uma conquista do espírito. O texto, vocês vão ter a oportunidade de ler em casa, ele diz o seguinte: não nos esqueçamos de que a paz é uma conquista, ela não nos chega gratuitamente, ela é uma conquista. Assim, o conhecimento que nos chega também é uma conquista. Então, por que nós temos que ter o conhecimento da doutrina? Por que nós temos que estudar a doutrina? Para nós solidificarmos esses conhecimentos e trabalhar conosco mesmo. Porque o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Essas mazelas todas que nós trazemos e ainda nós não conseguimos trabalhar no nosso interior. Os judeus tinham ideias muito vagas sobre a vida futura. Então os judeus, eles tinham uma vaga noção dessa vida futura. Eles não sabiam o que era exatamente a vida futura. Eles acreditavam nos anjos, mas não sabiam
que nós poderemos ser anjos quando nós adquirirmos essa perfeição relativa. De encarnação para encarnação, nós vamos nos transformando, nós vamos nos auto-iluminando até chegar a uma perfeição relativa, né? Nós estamos numa escola, que é o planeta Terra, que é também uma penitenciária, que é também um hospital, mas nem todo mundo está no hospital, nem todo mundo está no presidiário, nem todo mundo está na escola. Por quê? Porque é uma diversidade imensa de pessoas e cada uma numa escala evolutiva, né? Nós temos pessoas, homens, quando eu digo homens, eu estou falando da humanidade, pessoas altamente inteligentes, mas que ainda não conseguiram se transformar moralmente. Nós temos pessoas ainda que estão praticando o mal, eles não são maus, eles estão no mal temporariamente, porque todos nós partimos do mesmo ponto e chegaremos ao mesmo ponto, que é uma perfeição relativa. Só que tem que nós somos alunos dessa grande escola que é a Terra. E cada um caminha de acordo com o seu ritmo. Tem uns que estão apressados, querendo conquistar algo a mais, que é a vida espiritual, e tem outros que ainda estão muito envolvidos nessa vida material. E o Evangelho nos fala muito bem, quando nós estamos muito envolvidos com a vida material, no ganhar, no aparecer, no ter, nós somos como aquelas crianças que estão com seu brinquedo e que não conseguem ver nada do que acontece ao seu redor. Não é isso? Você passa perto de uma criança, ela está com os brinquedos dela, ela não consegue ver nada que acontece ao seu redor. O Evangelho nos fala que nós, quando estamos tão envolvidos na vida material, que a gente não tem capacidade de enxergar além, de ver algo além, que é a nossa vida futura, que todos nós passaremos por ela. Ninguém vai ficar aqui na Terra para semente. Nós temos um tempo aqui na Terra. Foi programado isso. A nossa encarnação foi estudada, foi planejada. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós chegamos aqui com um objetivo maior, que é uma missão na nossa vida. Todos nós temos uma missão, seja ela pequena, seja grande, mas todos nós temos uma missão aqui na Terra. Então, os judeus, eles acreditavam também que as calamidades públicas e as derrotas nada mais era do que a desobediência ao Deus Supremo. Então, achavam que era castigo. E quantas pessoas ainda não acham que é castigo de Deus? Algo que acontece. Se acontece algo, Deus castigou. Se acontece uma catástrofe, Deus castigou. Deus não castiga, Deus não é punitivo. Deus é um Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Só que nós, ainda espíritos rebeldes, infringimos com a lei divina e por isso nós sofremos. Quando nós tivermos a noção exata do mundo espiritual, que nós estivermos trabalhando em direção à nossa auto-iluminação, nós vamos ser pessoas mais felizes, porque nós vamos entender que essa vida aqui, nós temos que aproveitar o máximo em cima do que nós vamos vivenciar futuramente, não em cima daquilo que nós achamos que é o mais importante, que é a vida material. Nós temos que viver a vida material, sim. Nós temos que correr para a nossa sobrevivência, temos, mas nós não podemos ser escravos dessa vida material. Nunca escravos, né? Porque senão nós vamos nos perder no emaranhado de uma vida material. E nós vamos ver lá no livro Céu e Inferno vários casos
que chegaram no plano espiritual, que achavam que eram pessoas boas, porque eram homens de bem perante os homens e não perante Deus. É o caso do Zé Bré, que nós já até contamos aqui. A neta dele pede para saber notícia dele e ele diz que ele foi um homem bom, ele pagava suas dívidas corretamente, ele cumpria com o dever de pai, mas dentro da lei divina ele não se preocupava em praticar o bem e ser fraterno com o outro. Então ele era um homem de bem perante os homens e não perante Deus. E assim pode acontecer conosco quando nós misturarmos a vida material com a vida espiritual. Nós temos que fazer essa diferença: vida material, vida espiritual e vida interior que nós vivemos aqui. Então, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Jesus, quando veio, ele nos prometeu o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que vem consolar as nossas almas, que vem clarear a nossa visão de vida, que nós sabemos que temos que passar um tempo aqui na Terra, mas nós não podemos nos apegar somente a essa vida, né? Então é esse Consolador que vem trazer para nós, de uma forma racional, uma fé raciocinada e não uma fé cega. Nós vamos acreditar porque nós temos o conhecimento e chegamos a uma conclusão. E nós vamos ver que o Espiritismo trouxe para nós fatos, comprovações dessa vida espiritual que Jesus já falava para nós, né? No Espiritismo encontraremos explicações sobre estas e muitas outras questões, anomalias, aleijões, idiotia. Então o Espiritismo vem trazer para nós que o céu e o inferno é uma construção nossa. Nós podemos ter uma felicidade relativa aqui na Terra? Podemos, se nós soubermos conduzir a nossa vida aqui na Terra, né? Para o Espiritismo, a vida futura é uma realidade material demonstrada pelos fatos, visto que são testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e peripécias. Então, nós temos o livro Céu e Inferno, que narra para nós toda a caminhada de espíritos medianos, espíritos criminosos, espíritos iluminados que passaram aqui na Terra. Vamos encontrar toda a coleção de obras de André Luiz, que narra para nós como é esse plano espiritual, como que nós vamos chegar no plano espiritual, qual a nossa adaptação no plano espiritual, como nós vamos reagir, quais as nossas sensações que nós vamos ter ao chegar ao plano espiritual. E nós sabemos que nós seremos bem recebidos no plano espiritual, porque quem é que não tem um familiar que já desencarnou? Quem é que não tem amigos que já desencarnaram? Todos esses sentimentos que nós cultivamos aqui na Terra, eles não serão perdidos, eles perduram no plano espiritual. E, logicamente, esses amigos espirituais estarão a nos acolher nesse plano espiritual. Mas como nós vamos chegar lá? Depende de nós, porque tudo que nós mantivermos de pensamentos, ideias, nós vamos levar conosco. Nós não podemos, ao desencarnar, apagar tudo que ficou gravado para nós em pensamentos, né? E nós vamos ver que o Espiritismo, através de Chico Xavier também, traz para nós os fatos concretos. Quantas mães, teve até o filme, né, de mães do Chico, quantas mães tiveram depoimentos de seus filhos, coisas que somente ela sabia, às vezes um apelido, às vezes
fatos, o que consolava aquelas mães tão desesperadas que procuravam pelo Chico enquanto tiveram seus filhos desencarnados, né? A realeza de Jesus diz respeito ao mérito pessoal. Então, Jesus, ele era um espírito superior que passou aqui na Terra. Haja visto as curas que Jesus fazia, né? Ele tinha uma evolução espiritual muito grande. E nós vamos ver que esse mérito pessoal é ligado à sua moralidade, né? E nós vamos ver que quantas pessoas ele atendia quando passou aqui, né? Pessoas que nem estavam junto dele, que foram curadas, né? A sua energia, o seu magnetismo, que fazia com que ele realizasse essas curas, que na realidade não são milagres. Se nós formos lá na Gênesis estudar que os milagres não existem, porque são explicados pela lei da natureza, e o Espiritismo, a doutrina espírita está contida na lei natural, então nós vamos ver que não existe milagre. Existe sim uma explicação de que Jesus obtinha aquelas curas através da sua transformação moral, que lhe dava esse poder, esse magnetismo que ele tinha de curar as pessoas. Representa o esforço na prática do bem, na paciência ante os infortúnios. Quando esse procedimento faz parte da alma humana, essa se transporta para outro mundo, um mundo isento da mesquinharia que ainda impera no mundo material. Então nós vamos ver que Jesus, ele passou aqui na Terra para dar para nós esse exemplo de vivência, né? E nós vemos que nós ainda encontramos muito distante desse sentimento de Jesus, né? Nós ainda carregamos muitas mazelas, ainda cultivamos inimizades, adversários, nós às vezes não somos fraternos com os nossos irmãos, nós não somos às vezes solidários com as pessoas. Então nós vamos ver que o modelo maior para as nossas vidas, segundo o Espiritismo, é Jesus. Apesar das pessoas dizerem assim, mas Jesus está muito distante, mas nós podemos imitá-lo, nós podemos seguir as pegadas do Mestre, basta que nós queiramos, basta que nós acionemos a nossa vontade, o nosso esforço. Essa autoiluminação, ela não é adquirida de um dia para outro, ela não é adquirida de qualquer forma. Nós temos, vou usar uma linguagem bem popular, nós temos que ralar. Nós temos que buscar a nossa autoiluminação. Ela não vai chegar para nós caindo do céu. Nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que buscar o estudo, nós temos que compreender esse conhecimento para poder vivenciá-lo. Não adianta nós lermos 200 livros, não adianta nós conhecermos todos os autores espíritas, assistir todas as palestras espíritas, se nós não estamos procurando vivenciar o que o Cristo falou e nos exemplificou. Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro do homem. Então, quando nós desencarnamos, nós não vamos achar nem o céu nem o inferno. Se nós ficarmos procurando o céu ou o inferno, nós vamos nos perder, porque lá nós não vamos achar nem o céu nem o inferno. Por essa razão, esse reino consiste numa hierarquia de valores e fatos que integram a natureza humana. Então, será que nós, com conhecimento espírita, nós já estamos nos preocupando em construir esse reino de Deus? Será que nós preferimos viver
viver em paz ou preferimos viver com adversidade, com animosidade, criando coisas pequenas para a nossa vida? Às vezes a gente tem um tempo para ser feliz com as pessoas queridas e a gente arranja muita coisa pequena para brigar, para ter confusão, para achar ruim com o outro. Então nós temos que ter uma visão de vida maior. Nós não podemos ficar presos a coisas pequenas. É como se nós estivéssemos numa caminhada e tivesse um objetivo maior. Na caminhada nós vamos encontrar pedra, nós vamos encontrar espinhos, nós vamos encontrar uma série de obstáculos. Mas a nossa vida aqui na Terra é feita de experiências. Cada experiência que eu passo, cada obstáculo que eu passo, eu tenho por obrigação de tirar uma lição de vida. Eu sair daquele obstáculo melhor do que eu sou. Se eu passo por uma doença, eu vou perguntar, eu vou indagar a mim mesmo e a Deus o que Ele está dizendo para mim, o que Ele veio trazer para mim para eu aprender. Porque às vezes eu preciso aprender. Porque o sofrimento, ele vem para educar o nosso espírito, segundo Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. A doença, a dor, ela traz para nós uma educação no nosso espírito. Nós nos educarmos e reeducarmos. Nós desaprendermos aquilo que nós adquirimos que é nocivo e readaptar com coisas melhores. Às vezes nós somos muito egoístas. Nós temos que substituir pela fraternidade. Às vezes nós achamos que tudo nosso é melhor e não é. Do outro também é bom. Nós temos que reconhecer isso. Então são questões do ser humano que nós temos por dever e obrigação estarmos trabalhando o mundo interior, como nós dissemos no início. Resta-nos agora saber quais são os valores que orientam esse reino interno nosso, para saber se estamos construindo o tão almejado reino dos céus em nossa intimidade. Quando nós estamos aqui na vida material, nós nos preocupamos muito em construir alguma coisa, na nossa profissão, na nossa vida familiar. Construímos uma série de coisas, construímos amizade, construímos, às vezes, uma obra, ajudamos isso, ajudamos aquilo. E esse reino interior, nós estamos construindo? O que nós estamos fazendo para a nossa conquista dessa paz interior, que é uma conquista, para nós sermos criaturas amáveis, felizes, e não aquelas pessoas que estão com algum problema interior e descarrega no outro. Chega lá no ambiente de trabalho, às vezes o ambiente está todo tranquilo e a pessoa vem com aquele problema, ela não consegue trabalhar esse problema dentro dela e ela contamina o ambiente. Ela joga toda a sua raiva, toda a sua ira, todo o seu complexo, toda a sua culpa que carrega no outro. Isso acontece demais. Mas será que nós não podemos viver em paz com as pessoas? Será que nós não podemos entender que o outro é uma individualidade, que nós somos outra? Nós temos que respeitar as pessoas. E nós queremos que as pessoas sejam como nós. Nós temos que respeitar cada um. É individualidade. Nós vivemos numa sociedade, existe a lei da sociedade, o livro dos Espíritos narra várias questões, porque nós aprendemos através dessa convivência em sociedade, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é respeitar o outro. O respeito é o caminho para o amor. Se eu não respeito o meu semelhante,
eu ainda não consigo amar, né? Para isso, basta que observemos nossas atitudes diárias e os valores que sobressaem em nossas vidas. Quais são os valores que eu dou prioridade? Eu estou mais para a vida material ou estou mais para a vida espiritual, que é uma conquista, que é uma autoiluminação? Se o soberano que rege nossas ações ainda é o orgulho, acharmos que nós somos melhores do que os outros, o egoísmo, nós pensarmos só em nós, só na nossa profissão, só na nossa religião, só no nosso país, né? Rodolfo Caligari fala que o egoísmo não é só você pensar em você, não, é na sua profissão, só no seu país, só na sua religião, só no seu partido político. Se eu ainda penso assim, eu ainda não estou construindo esse reino dos céus. O ciúme ele é normal dentro de uma normalidade, mas o ciúme patológico, né? Você não pode ter outro amigo porque o outro acha ruim, você não pode conversar com o marido da fulana porque já está traindo. Então, esse ciúme patológico, ele já é desequilíbrio. A ambição desmedida, nós vamos ver lá na frente o que é necessário para nós. A ambição, você querer ter, e não pensar no ser. O que sobrepõe a nossa vida? É o ter ou é o ser? Nós temos que ter um equilíbrio. E a doutrina espírita, em todos os momentos, ela diz que é o equilíbrio. Tudo que cai no desequilíbrio é excesso, é ruim, né? A tola vaidade, a nossa vaidade, por ocupar uma posição social maior que o outro, por ocupar um cargo maior do que o outro, é a tola vaidade. Porque quem é rei aqui na terra não vai ser rei no plano espiritual. O rei, a rainha dos baixinhos, o rei do futebol não vai ser rei no plano espiritual. Então, nós temos que derrubar tudo isso, que isso não nos leva a nada, né? O poder, ele tem pessoas que sabem conviver com o poder e tem pessoas que não sabem conviver com o poder, né? O exercício do poder, muitas pessoas querem dominar o outro, querem subestimar o outro. Não é legal isso na nossa vida espiritual. Então, se nós nomeamos tudo isso na nossa vida, não podemos esperar que esse reinado seja de luz. Se nós ainda estamos nesse panorama de orgulho, de egoísmo, de ciúme, de ambição desmedida, de toda vaidade, nós ainda estamos distante desse reino que nós podemos construir. Se nossos interesses estão voltados exclusivamente para o terra a terra, para o conforto físico, para o lazer, para a satisfação dos desejos passageiros da carne, estamos construindo um reino sobre a areia ilusória da existência física. Então, nós vamos ver que o Evangelho fala muito bem, nós não podemos servir a Deus e ao Mamon. Se nós servirmos a um ou outro, né? A que ponto nós estamos servindo a Deus? Será que eu já me disponho a doar algo para alguém em alguma situação? Ou será que eu só consigo doar alguma coisa para o outro, ajudando o outro, se eu tenho tempo, se eu tenho tempo para dormir, eu não tiro aquela hora que eu preciso dormir? Será que eu estou tirando alguma coisa do meu conforto para fazer algo para o outro? Será que eu tiro aquelas horas que a gente dorme no sábado ou no domingo para ser útil ao outro? Ou à instituição a que eu pertenço? Ou à comunidade que eu pertenço? Ou será que essa ajuda é muito aparente, o tempo que eu posso, no dia que eu
pensar que nós temos um corpo físico e temos o espírito. Quem comanda o corpo físico é o espírito. Tudo que nos acontece, o primeiro atingido é o espírito, porque ele está comandando o corpo. Então, do jeito que nós preocupamos com o nosso corpo físico, em matéria de doença, em matéria de limpeza, de higiene, de apresentação, nós temos que preocupar com o espírito. Muitas vezes nós deixamos o espírito de lado. Então, quando chega uma dor maior à nossa vida, nós ficamos baratinados, porque nós não nos preparamos como nós preparamos para o corpo físico. Mas se nessa hierarquia de valores as virtudes são soberanas, então o reino de Deus já se instalou em nossa intimidade. Se eu já renuncio a alguma coisa da minha vida material em favor do outro, se eu ajo como bom samaritano, acolhendo aquele que está ferido, recolhendo, fazendo algo para ele, então eu já estou pensando, eu já estou saindo do meu ego e já estou pensando no outro, renunciando a algumas coisas que eu gosto em favor do outro, né? O próprio Cristo afirmou: meu reino não é deste mundo. Com essa afirmativa, podemos deduzir que ele se referia a um reinado diferente e não um reinado aqui da terra. Ele não estava referindo ao reino aqui da terra, que é passageiro, aos títulos, aos cargos, nada disso. Ele estava se referindo a um reino no plano espiritual, numa vida futura, e não aqui na terra, que é uma coisa passageira. Há um reino celeste construído porta dentro do próprio coração. Então é um reino que nós vamos construir ao longo da nossa existência para nós conquistarmos esse reino dos céus, essa paz. Então, aqui na terra, nós já podemos usufruir de uma série de coisas que vão nos levar a essa tranquilidade, a essa paz de espírito, que todos nós falamos que é a nossa autoiluminação, né? Quando nós deparamos com algo que às vezes poderia trazer muito desespero para nós não desesperamos, porque nós entendemos esse mecanismo da vida material com a vida espiritual. Se eu estou aqui enquanto espírito encarnado, eu tenho que saber que eu tenho uma vida material, mas antes de tudo eu tenho uma vida espiritual, né? Há um reino celeste construído portas adentro do próprio coração, que foi o que Jesus nos ensinou. Considerando tudo isso, podemos desde já fazer uma análise do nosso império íntimo para saber quem detém o poder. Então não é o império da novela não, gente, é o império individual, íntimo de cada um de nós. E de posse desse balanço sincero, teremos condições de estabelecer a ordem ideal que nos fornecerá a construção desse estado ditoso que tanto desejamos. Quem é que não deseja viver com tranquilidade? Né? Nós vivemos numa sociedade eminentemente ansiosa. As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas têm dificuldade de concentração, as pessoas têm dificuldade de olhar para dentro de si, de olhar para o outro, ainda mais com a tecnologia que nós estamos vivendo agora. As pessoas pararam de encarar umas às outras, de conversar uma com as outras, e isso aí é importante para nós seres humanos, porque nós somos seres sociais. Nós necessitamos do ser humano, de convivência, de fraternidade entre as pessoas. Jesus, ao nos incentivar
brilhe a vossa luz, assegurou que a ação de acender a luz das virtudes é uma realidade possível a todos. Todos têm condição de fazer brilhar essa luz. Ninguém está isento de possuir essa luz. E muitos já possuem algo de útil, de bom. Quantas pessoas estão aí fazendo algo de bom para outras pessoas, né? Mas isso só acontecerá quando as virtudes assumirem a soberania, o poder absoluto sobre as sombras das imperfeições que ainda imperam em nós. Então, esse reino dos céus, ele vai estar presente em nós quando nós estivermos substituindo todas as nossas imperfeições por virtudes. É aquilo que nós falamos do orgulho, do egoísmo, da ambição desmedida, da tola vaidade, de nós acharmos que só nós estamos certos, que o outro está errado. Né? Quando nós respeitarmos as outras pessoas. Busquemos estabelecer uma hierarquia de valores reais capazes de governar com segurança a nossa mente, nossas emoções e o nosso corpo. Então, tudo isso vai trazer para nós um equilíbrio nas nossas emoções, na nossa mente, no nosso corpo também. Porque nós sabemos que as doenças, elas vêm primeiro para o espírito e vai repercutir no nosso corpo físico, né? Deixemos que a dignidade, a honradez, a humildade, a justiça e outras virtudes orientem nossos passos, implantando em definitivo o reino dos céus nas fibras mais sutis da nossa alma imortal. Então, tudo isso nós podemos construir enquanto estamos aqui na Terra, para que nós tenhamos um futuro melhor, para que nós não cheguemos no plano espiritual e nos decepcionemos com o que nós planejamos em fazer aqui na Terra e o que nós realizamos aqui na Terra. O reino de Deus está dentro de nós. Nós não vamos achar céu e inferno. Ele está dentro de nós, na medida em que nós vamos substituindo todas essas mazelas por virtudes. Mas na maior parte da humanidade ainda se encontra em potencial estado dormente. Compete ao homem despertar, desenvolver esse reino que o Mestre chama a luz sobre o alqueire, o tesouro oculto, a pérola preciosa. Tudo isso está a nível de qualquer um de nós, até mesmo aqueles que ainda estão no mal, porque ninguém é totalmente mal. Nós estamos momentaneamente no mal, mas chegaremos ao bem. E esse trabalho é individual, é intransferível e só depende da livre vontade de cada um. Ninguém pode fazer para ninguém. É uma coisa totalmente individual e intransferível. Aquele que conquistou a sua auto-iluminação é dele, foi conquista dele, foi trabalho dele. Ninguém pode passar para o outro. E nós vamos ver na questão do Livro dos Espíritos, a questão 921, que Kardec fala o seguinte: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Mesmo nós estando num planeta inferior, nós podemos gozar de alguma felicidade se nós soubermos exercitar isso dentro de cada um de nós. Não existem aquelas pessoas que no meio de uma
tempestade imensa, elas estão serenas, tranquilas. Isso é uma conquista de cada um de nós, né? E na questão 922, Kardec fala: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um é a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum, existe uma medida comum de felicidade para todos os homens? Olha o que os espíritos respondem. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, consciência pura e fé no futuro. Então, o que nos leva ao sofrimento? Muitas vezes não é o necessário, não. Muitas vezes é o supérfluo. Nós ficamos tão preocupados com o mais que nós sofremos pelo supérfluo, não pelo necessário. E às vezes a gente conhece pessoas que não têm o mínimo do mínimo, mas elas conseguem ser felizes. A gente conheceu uma pessoa da Nova Bom Jesus, que ela recebia uma cesta básica aqui do centro, e tudo que sobrava ela dava para a vizinha, porque a vizinha tinha mais filhos, e ela era uma família menor. Então, se cada um de nós pensássemos um pouquinho no outro, às vezes através de uma palavra, às vezes através de uma orientação, de uma visita, de uma ajuda, nem sempre é ajuda material, muitas vezes é uma ajuda até de palavra, de ouvir, de conversar. Aquele que não conhece determinada coisa, você orientar. São coisas que nós podemos fazer. Mas será que nós fazemos? Será que nós estamos realmente construindo esse reino para todos nós gozarmos de uma tranquilidade, de uma serenidade, de uma felicidade? Muitas vezes eu penso só em mim, eu não penso no outro, que se dane o outro, né? Nós ainda carregamos muito egoísmo dentro de nós. Porque Jesus disse: meu reino ainda não é daqui. Ele afirmou isso em João 18, 36, 37. Porque dia chegará em que a paz e a fraternidade reinarão entre os homens na terra. Nesse movimento, o reino do Cristo estará instalado no planeta. Quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado pelo Cristo. Então, quando chegar esse reino, é porque cada um de nós nos transformamos moralmente. É porque cada um de nós trabalhamos em favor de uma autoiluminação, em favor de nós e em favor do outro. Isso acontecerá, dependerá de cada um de nós, né? Porque ninguém muda ninguém. Nós mudamos na medida em que nós vamos conhecendo a doutrina e a doutrina vai penetrando no nosso coração. Porque o bem, quando ele é implantado, ele torna-se um hábito. Você sente falta o dia que você não consegue fazer algo de bom para o outro. E Kardec já dizia que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Se eu já adquiri esse hábito de fazer o bem ao outro, isso está solidificado no meu interior. Qual o grande ensinamento que Jesus traz nessa passagem? O que Jesus queria dizer nessa passagem? A certeza na vida futura. Onde, de acordo com as nossas ações voltadas ao bem, teremos acesso ao reino de paz e amor por ele anunciado. O nosso futuro espiritual começa a cada dia pela prática das boas obras, do estudo e da prece, orientados pelo Evangelho de Jesus. Então, é uma coisa que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Não existe no
final do ano, pessoas que fazem um balanço da sua vida, que a gente faça essa reflexão não no final do ano, mas a cada dia da nossa vida. Como Santo Agostinho, quando passou aqui na Terra, ele fazia isso. O que eu fiz hoje? De bom, de ruim? É como se fizesse um balanço. E nós sabemos que quem tem a certeza da vida futura, eu esqueci de colocar a vida futura aqui, a certeza da vida futura, nós vivemos de uma forma. Se nós não acreditamos numa vida futura, a nossa vida vai ser totalmente diferente. Então nós vamos encerrar com o Evangelho. O Espiritismo, a vida futura, não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos, vistos que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas faces e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la, sob seu verdadeiro aspecto, como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daqueles que ali se encontram. Então, nós sabemos pelos livros, pelas obras básicas, que as pessoas que já desencarnaram vêm contar para nós fatos comprovados através de vários médiuns que Kardec convocava e evocava esses espíritos. Quem tiver curiosidade, pega o livro Céu e Inferno, pega as obras de André Luiz, que nós vamos saber tudo o que acontece no mundo espiritual, como que nós chegamos no mundo espiritual, às vezes muito perturbados, às vezes mais tranquilos. Isso aí vai depender do que nós vivenciamos aqui enquanto na nossa existência, né? Vai depender da nossa evolução espiritual, do que nós pensávamos, do que nós fazíamos, das nossas atitudes aqui na Terra. Que Jesus